uma grande alegria de estarmos juntos como família, mas também estamos enfrentando tempos de adversidade, e por isso nós estamos olhando para as grandes histórias de fé do passado, para que possamos ver nelas grandes lições para hoje. Nosso tema da nossa série de mensagens, Histórias de Ontem, Lições para Hoje. Esse mover do Senhor para a nossa vida. E hoje nós vamos ver uma história que é muito bacana. Ela é muito especial, uma história de fé realmente de um rei chamado Josafá. É o rei do sul, e ele assume o seu reinado dentro de uma situação muito especial. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler 2 versículos apenas, e eu vou fazer um resumo da história, e nós vamos ver o desafio de Deus para a nossa vida. Amém? Já acharam, hein? Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, verso de número 16. Essa já é a orientação de Deus para Josafá. E ele diz assim: amanhã desçam contra eles. 3 exércitos vinham contra eles. Desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz. Vocês o encontrarão no fim do vale, e em frente do deserto de Jeruel. Essa foi a orientação dada por Deus para o povo, para que eles pudessem vir para o vale, para a luta. E daqui a pouco nós vamos entrar nos detalhes dessa história. Verso de número 26 agora. Qual é o resultado dessa batalha? Qual é o resultado dessa história? Verso de número 26. No quarto dia, depois de 4 dias do verso 16, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor, por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Para algumas traduções, Vale da Bênção. Você já foi desafiado por Deus a pensar nisso? Como se forma a história de fé de um homem e de uma mulher de Deus? E a gente lê essas histórias do passado, a gente fala assim: nossa, né, Pedro? Como esse negócio é grandioso. Como é que um rei junta um povo, ora, Deus traz uma palavra, e o coração se quebranta, arde, e a palavra de Deus vem, e ele cumpre a palavra de Deus, e Deus traz uma resposta, e ele tem a vitória, porque ele cumpriu a palavra. Como é essa fé? Quem são esses homens? Como eles são formados? Como transformar o vale de luta num vale de bênção? Esse é um grande desafio. Como transformar esse vale de batalha que muitas vezes eu e você experimentamos num vale de bênção? O rei Josafá foi intimidado por 3 outros reis, de Moabe, de Amon e dos Edomitas. Deixa sua Bíblia aberta aí, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns textos destes, uns textos anteriores, e vamos olhar para esse texto e perceber como é que nós podemos ser formados, forjados na presença e no mover do Senhor. Esse é um desafio para a minha vida e para a sua. Você com certeza quer ter as vitórias que os homens e mulheres da palavra tiveram. Você com certeza quer ter as vitórias e ser impactado com a mesma palavra, com o mesmo poder que foram os homens e mulheres da palavra. Então abra bem os seus ouvidos, abra bem os seus olhos, fique atento os seus ouvidos àquilo que Deus está nos ministrando. Josafá, um rei sob ataque. Os moabitas, os amonitas, os edonitas se uniram com o objetivo de invadir Judá. O rei Josafá sentiu medo e buscou ao Senhor. Essa história de sentir medo parece que a gente conhece mais ou menos, certo?
Eu não sei quanto a você, mas algumas situações impõem medo na nossa vida. E o medo é bom, ele é salutar, porque ele impede que a gente faça bobagem ou que a gente assuma situações que coloquem a nossa vida em risco. Aquilo que é a patologia do medo, que é ter medo de ter medo ou ter medo de qualquer outra coisa, isso já é complicado. Mas o rei se dispôs a orar. Isso está lá no verso 3 do capítulo 20. O rei Josafá proclamou 3 dias de jejum e oração em todo o reino de Judá. Em todo o povo se dispôs a buscar o Senhor. Isso está lá no capítulo 20, dos versos 6 até o 12. E quando o povo ora, Deus responde. Deus respondeu. E Deus trouxe a palavra sobre a vida de um homem chamado Jaziel. Diz o texto que o Espírito do Senhor se apoderou dele, tomou conta de Jaziel. E ele trouxe uma palavra profética dizendo: nessa luta, rei Josafá, você não vai ter que guerrear. Fique tranquilo. Deus assumiu a sua batalha. Irmãos, são situações que a gente vai aprendendo para a nossa vida. Quando eu pertenço ao Senhor, a minha vida inteira pertence ao Senhor, tudo aquilo que se levanta contra a minha vida e tudo aquilo que se levanta contra mim, vai ter que brigar primeiro com Deus, certo? Se você pertence totalmente ao Senhor e a sua vida está totalmente entregue, essa batalha pertence ao Senhor. A resposta veio, e eles deveriam ficar tranquilos, porque o Senhor haveria de pelejar a luta deles. O rei Josafá fez conforme o Senhor havia ordenado, nomeou levitas, cantores, e pôs à frente do exército. Já pensou esse pessoal que tocou aqui, cantou muito bem, fosse colocado na frente da batalha? Esse foi o desafio. Você coloca os cantores aí, os músicos, põe ele na frente da batalha, e eles vão cantar, glorificar o nome do Senhor. Bendito é o Senhor, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Por isso a gente ouve muitas e muitas vezes que o louvor liberta. Por isso a gente ouve que o louvor vence batalhas, que o louvor nos lábios daqueles que creem, que confiam, é uma arma de guerra. Esse é o desafio de 2 Crônicas capítulo 20. Deus transforma o vale de luta num vale de bênção. Ele faz outras coisas maravilhosas também. Quando Deus age, as nações, lá em 2 Crônicas capítulo 20, verso 29, vão olhar e vão temer aquilo que Deus está fazendo. Vai servir de testemunho. E eu fiquei lendo esse texto, perguntando como que Deus agiu, como que Deus formou esse homem, como que Deus trabalhou no caráter de Josafá, como que Deus ministrou o coração desse homem para ele ter esse posicionamento. Nós tivemos muitos reis, tanto no norte como no sul, tanto em Israel como em Judá, e alguns não caminharam em nada segundo a vontade de Deus. Mas esse homem, quem é esse rei Josafá? Como é que se forma a história de fé de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Essa é uma dica para a sua vida, para a minha vida. Eu quero ser encontrado como um homem de fé, amém? Eu tenho certeza que você quer ser encontrado como um homem e uma mulher de fé, que vença as batalhas, que em nome de Jesus se levante e tenha a direção de Deus para a sua vida, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da nossa história. Quem é esse homem? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, e vá lá para 2º livro das Crônicas, capítulo 14, verso de número 2, 3 e 4. E a gente vai ver quem que é o pai, um pouco da família, o pai de Josafá. Nossa primeira impressão é que a família tem influência. Então você pai, você avô, tio, você que tem algum tipo de influência sobre algumas pessoas, atente bem agora o que eu vou dizer para você, o que a palavra de Deus diz. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 4, verso de número 14, capítulo 14, verso de número 2 e 3 e 4. Asa fez o que o Senhor seu Deus aprova,
retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às leis e os seus mandamentos. Olha só que maravilha! O rei Asa, o pai de Josafá, reinou 39 anos no reinado de Judá, como rei de Judá. E no seu governo, no movimento do seu governo, foi gerado um grande avivamento. E aí os estudiosos vão chamar isso de avivamento da palavra de Deus, porque o rei Asa foi tocado pela palavra, obedeceu a Deus e ensinou a palavra de Deus para tantas pessoas. Preste atenção, o Josafá nasceu no meio de um desejo, de uma família que desejava obedecer a Deus e os seus mandamentos, e também mais, uma família que desejava levar essa palavra para outras pessoas. Talvez, hoje a gente poderia chamar isso de uma família que nasce no meio da célula, certo? Que está envolvida com o conhecimento de Deus, com o envolvimento com Deus, e também com levar outras pessoas ao envolvimento com Deus. Também aqui na igreja, nos seus ministérios, naquilo que Deus tem dado a você fazer, você tem buscado a Deus e tem desejado isso. Que maravilha, seus filhos estão crescendo dentro deste movimento, mover do Espírito, mover de Deus, a importância da palavra de Deus, da vida e da vivência da fé cristã. Josafá cresceu vendo o exemplo do seu pai, desenvolvendo a sua fé neste contexto de avivamento, de uma família que não era só de final de semana, de uma família que não era só para buscar Deus na hora que as coisas estavam ruins, mas de uma família que estava firme no Senhor, firmado na graça. Preste atenção no poder que Deus está dando a você, pai, autoridade espiritual, você líder de célula, você tio, que tem pessoas da sua família que não conheçam a Jesus. Preste atenção, você que é um patrão, um dono de uma empresa, que você tem autoridade sobre pessoas, preste atenção, a autoridade de influenciar pessoas positivamente no seu crescimento, no seu desenvolvimento da sua vida e da sua fé. Eu fui impactado pela fé de algumas pessoas quando eu cheguei para a igreja, eu fui impactado pela presença forte de pessoas na minha vida, e isso foi uma bênção. Preste atenção o que aconteceu com o pai de Josafá, e você vai entender o que eu estou dizendo para você. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, verso 9, diz o seguinte: o etíope Zerá marchou contra o povo de Josafá, contra o povo de Asa, contra o povo de Judá, o rei Asa, com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Preste atenção o que esse homem fez. O que Asa fez? Asa, se você olhar o capítulo 14, verso 8, ele tinha um exército de 300 mil homens. O exército do etíope era 3 vezes maior do que ele tinha de gente. O que aconteceu com Asa? Verso 11: então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Asa foi orar. Asa se colocou: Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em Ti pomos nossa confiança, e em Teu nome viemos contra esse imenso exército. O Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. O Asa vai para lutar essa peleja em nome do Senhor. Que maravilha! Que experiência! O que acontece? Verso 12: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Uma vitória de um rei que vai buscar
oração e vai buscar Deus? Talvez você comece a pensar assim: agora eu sei de onde o Josafá aprendeu. Na hora que vieram os 3 de Moabe, de Amon, os edomitas vieram contra ele, o que ele fez? Foi orar, porque ele aprendeu com o seu pai, porque ele aprendeu dentro da sua casa. Irmão, eu e você vamos passar por muitas lutas, mas se eu e você aprendermos que dentro da nossa família, quando os problemas vêm, a gente não fica escondido, não fica chorando no canto, a gente reúne a família e reúne todo mundo e diz assim: vamos orar, gente, passamos por esse e por esse problema, vamos clamar. Irmãos, você que está em casa, não permita isso. Quantas e quantas famílias o pai está queimando a cabeça sozinho, quantas e quantas famílias a mãe está lá se preocupando sozinho, se acabando sozinho. Não, reúne a casa, reúne a família, vamos nos colocar diante do Senhor. Mas meus filhos são pequenos, ensina eles agora, realmente desde pequeno, a partilhar as coisas, partilha as cargas. Gálatas capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Precisamos aprender a partilhar nossas cargas. Estamos sofrendo necessidades e passamos por dificuldades, muitas vezes sozinho. A primeira lição que esse texto nos dá é que a família é muito importante. Aí você pode dizer assim: pastor, mas a minha família não tem nada a ver com Jesus. Assim como a minha família, a grande maioria dos crentes que tem na minha casa hoje chegaram depois de mim. Então, quando eu cheguei para Jesus, eu só tinha a influência de algumas pessoas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, abre aí, corre sua Bíblia um pouquinho aí, o verso de número 3 e 4, segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Se a família é importante, a sua decisão é fundamental. A decisão pessoal, preste atenção, o que o Josafá faz, agora não mais o Asa termina o reinado dele, 39 anos, e o Josafá começa o seu reinado agora. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versos 3 e 4, o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos do seu predecessor, Davi tinha seguido, não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai, e obedeceu os seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. Preste atenção, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, filho de crente não vai ser neto de Deus, e não vai para o céu porque é neto de Deus, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. E é muito especial isso, porque você pode ter sido criado numa família que vai seguir ao Senhor, que dirige o Senhor, mas em algum momento da sua vida, você tem que tomar a sua decisão. E eu não fui criado dentro de uma família cristã e evangélica, eu fui criado dentro de uma família que tinha os valores cristãos, catolicismo romano, até o momento em que eu tomei a minha decisão por Jesus. Eu queria ter algo mais, eu queria experimentar algo mais, eu queria conhecer algo mais da palavra, e de repente o Espírito Santo me dirigiu, mas eu fui confrontado nas minhas crenças e na minha fé, até que um dia eu me rendi ao Senhor, e me coloquei diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero como Senhor da minha vida, eu quero tomar essa decisão. O 2 Crônicas 20, o verso 31 e 32 diz assim: Josafá reinou sobre Judá, ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba e a filha Seli. Ele andou nos caminhos de Asa seu pai e não se desviou dele, fez o que o Senhor aprova. Irmãos, é um grande desafio para mim e para você. Você quer ser um homem de vitória no vale? Você quer ser vitorioso quando passar pelo vale? Então, assuma o seu compromisso. O rei Josafá não ficou apenas no seu governo e para si mesmo. Uma fé não era só para ele. Veja só,
Abra sua Bíblia aí em 2º livro dos Reis, capítulo 17, versos 7 até o 9. No 3º ano do seu reinado, 2º livro das Crônicas, 17, 7 a 9. No 3º ano do seu reinado, ele enviou os seus oficiais a Ben-Raal, Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobi, Adonias e o sacerdote Elisama e Jorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei e do Senhor, ensinando o povo. Ele não guardou para ele só. Ele não teve o seu relacionamento com Deus e disse assim: olha, você que se vire com o seu problema, eu fico com o meu aqui. Não. Ele não tomou essa decisão. Ele tomou a decisão como rei, como administrador, dizendo: vão a cada cidade, a cada lugar e vamos ensinar o povo. O povo precisa ser ensinado, o povo precisa ser despertado. O Josafá era um grande administrador, um homem com a cabeça realmente pronta, aguda, para poder tomar as decisões importantes. Ele mexeu no sistema judiciário do reino de Israel. Ele mexeu no reino de Judá. Ele mexeu no sistema. Ele montou um novo sistema de governo. Uma coisa maravilhosa do que ele fez. Mas há uma coisa especial: a decisão de servir ao Senhor e a decisão de levar a palavra de Deus ao conhecimento de outros. Talvez você tenha talvez você esteja passando por algum tipo de problema, como eu já vi acontecer, e infelizmente essas questões acontecem. Pastor, como é que você me explica? O pai e a mãe do cidadão são crentes maravilhosos, os avós são bênção, e aí o fulano é torto. Fulano se envolveu por caminhos assim os mais difíceis possíveis, e eles não querem viver a vida de Deus, não quer saber nada de Jesus, eles querem viver os seus caminhos tortuosos. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Verso de número 33, preste atenção, você dá uma grifadinha nesse texto. Diz assim: contudo, não acabou com os altares idólatras. Ele está falando do Josafá. Ele tentou, mas ele não conseguiu acabar com os altares idólatras. E o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. 25 anos de reinado, de ensino, 39 do Asa, 25, 2 gerações, ensinando, mas o povo ainda tomou as suas decisões com o coração fechado. Irmão e irmã, em nome de Jesus, alguns pais, algumas mães nos procuram e dizem assim: pastor, onde eu errei? Eu ensinei, eu trouxe meu filho para a igreja, eu ensinei ele nos caminhos do Senhor, onde eu errei? Irmão, irmã, nós temos algumas coisas. A responsabilidade nossa de ensinar, de dirigir, de orientar nos caminhos do Senhor, essa é a nossa responsabilidade. Mas e depois? Contudo, o povo ainda não se dobrou, contudo, não deixou as suas idolatrias, contudo, não deixou as suas feitiçarias, contudo, ainda não havia firmado o seu coração no Deus dos seus antepassados. A decisão é pessoal,
A decisão é de cada um. Infelizmente essa é uma realidade. Nós vivemos, infelizmente, essa situação para muitas casas, muitas famílias. Talvez a sua aí em casa seja assim. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem ensinado seus filhos no caminho do Senhor, mas de repente alguém escolhe trilhar outros caminhos. Mas sabe de uma coisa que eu creio? É que nada pode parar o coração e a oração de um pai. Nada pode parar o coração e a oração de uma mãe. Amém, irmãos? Essa intimidade com Deus, essa busca de saber que eles estão nas mãos do Senhor. Queria desafiar você a orar, continuar orando, continuar a fazer a sua parte. Ensina, orienta, fala, traz o valor. Josafá teve uma boa família, teve uma orientação especial. Josafá tomou decisões especiais. E Josafá, por último, ele buscou sempre o conselho do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 18, verso 4, vira a folha aí de onde você está. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Se você for dar uma olhada lá no verso de número 20, capítulo 20, verso 3 e 4, você vai ver o que é essa história. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor, capítulo 20, verso 3 e 4, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se todo o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar o Senhor. Buscar sempre o Senhor. Salmo 105, verso 4, um salmo que eu gosto muito. Buscai ao Senhor o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. É uma dinâmica de Deus. Eu não vou buscar Deus e depois esqueço dele. Eu não vou fazer uma oração hoje de 1 hora e depois nunca mais vou orar. Vocês estão sendo desafiados para participarem da torre de oração. Aliás, das torres de oração. Nós já temos a torre de domingo completa, já temos a torre de segunda-feira caminhando bem. E essa semana nós abrimos todas as torres. É um desafio. Não diz, se você em algum momento ora, em algum momento do seu dia clica lá no aplicativo e faça a sua inscrição. Nós queremos um povo orando. Nós queremos mobilizar essa igreja em oração. Nós queremos colocar um povo para ter intimidade com o Senhor, para que no vale da luta, da batalha, Deus te dê a vitória. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Preste atenção no capítulo 20, o versículo de número 20. Diz assim o texto: quando o povo se colocou diante da saída para a batalha, o coral na frente, os louvor na frente, a tropa do louvor cantando, louvando, bendizei ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam ali, atrás do exército, todos colocados diante de Josafá. Preste atenção na palavra que ele dá na saída para a luta que Deus mandou ele se posicionar, para seguir a orientação de Deus. Verso 20 do capítulo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Irmãos, essa palavra, ela ecoa profundamente no meu coração. Por quê? Porque eu e você vamos para as lutas, para as batalhas todos os dias, certo? Eu conheço gente que tem uma frase já pronta. Eu pergunto assim: como é que vai, irmão? Ele diz assim: 1 leão por dia, pastor. Matando um leão por dia, encarando um leão todos os dias.
Então tem gente que vai para a luta todos os dias. Mas não vá para a luta sem ouvir Deus. Não vá para a luta sem ouvir os profetas do Senhor. Como é que Deus faz isso para a gente hoje? O profeta era a autoridade espiritual de Deus para dar direção para o povo. Para quando o povo dava aquela entortadinha assim, ele, volta para cá e encaminha novamente. Deus tem colocado profetas e profetizas na nossa vida, na minha e na sua. Os pais são essas primeiras autoridades espirituais sobre a nossa vida. Ouça seus pais. Nós temos os líderes de células, são autoridades sobre as suas vidas. Temos os discipuladores, temos os pastores, temos pessoas em que você pode procurar, homens e mulheres, o conselho dessa igreja, os presbíteros, colocados por Deus para nos ajudar nesse tempo. Ouça os seus profetas. A pergunta que eu faço para você, e que muitas vezes a gente não sabe responder, e tem muita gente dizendo, eu não procuro ninguém, a pergunta é, quem você procura quando você tem que ir para a batalha? Ou você está se levantando sozinho e diz, não, pode deixar comigo que eu vou lá, eu resolvo, eu sou forte, eu sou bonito, eu resolvo, eu vou matar todo mundo, é comigo. Alguns estão se perdendo no meio do caminho, porque estão encarando situações grandes demais para si. Os discípulos achavam que estava super sossegado, e o mestre lá no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e aí no descer, eles estavam tentando expulsar o demônio de um jovem, e o demônio não ia embora, dava aquela zombada ainda, sabe? Aquelas coisas ainda que tirava uma na cara dos discípulos, e Jesus olha para eles assim, povo de pequena fé, até quando eu vou ter que ficar aqui ensinando vocês? Essa casta que está aí não sai senão com jejum e oração. Esses demônios que estão atuando na vida desse menino não vão sair senão através de jejum e oração. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de parceiros de oração, eu gosto muito que orem pela minha vida, eu gosto muito de ser coberto de oração, para que eu possa encarar as batalhas do dia a dia. E é isso que é intercessão, e é isso que é você ouvir pessoas. Quem são seus parceiros de oração? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Nós não somos feitos para viver sozinhos. Missionários sempre vão para o campo cobertos de oração. Jesus ia para os seus períodos de enfrentamento, mas antes ele passava lá à madrugada, orando. Jesus andou sobre as ondas, sobre o mar da Galileia, e a gente lê esse texto e acha maravilhoso, mas ele veio da noite de oração. Ele disse para os discípulos, podem ir, eu vou ficar aqui um pouco na oração, eu vou orar. Josafá foi um homem de Deus, formado dentro de uma estrutura de fé, para um tempo de grande desafio. Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo hoje, de grande desafio. Deus está gerando no meio da igreja uma dependência muito, muito especial do Senhor e do agir e do mover do Espírito Santo. Por isso, uma família da fé é importante. Por isso, uma decisão pessoal hoje é importante, de extrema importância. Mas manter os nossos olhos no Senhor fixos é extremamente crucial para a nossa vida. Não achar que eu posso dar conta sozinho das coisas, que eu preciso da orientação de Deus e que eu preciso ouvir quais são os profetas que Deus tem levantado no nosso meio para nos abençoar.
Gente de Deus, gente que tem intimidade com o Senhor, não tenha vergonha, não se feche. Irmãos, hoje nós estamos sofrendo esse tempo do isolamento e muitas vezes da dificuldade de abrir o coração. Não sabemos com quem abrir o coração. E por isso estamos sofrendo situações extremamente difíceis nas nossas questões emocionais. Abra o seu coração, converse com alguém, procure alguém, não se feche na sua luta. O Josafá não fez isso. Homens e mulheres de vitória não se fecham no seu casulo, não brincam de tartaruga, é a hora que o perigo vem, entra no casulo e pronto. Não, partilham, falam, conversam. Eu quero encerrar, eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui, quero orar pela sua vida. Talvez você nunca tenha sido desafiado a um tema desse aqui, a um tema de Josafá, a escrever uma história de fé. Deus tem nos chamado para escrever uma história de fé, na minha vida, na sua, na minha casa, na sua casa, no trabalho, na família da fé que nós vivenciamos, nas nossas células, nos nossos relacionamentos, lá onde Deus te colocou, o grande desafio de fé. Desafio para construir e ser um homem e uma mulher com uma história de fé. E aí, eu quero dizer para você o resultado dessa história. 2 Crônicas, capítulo 20, 26. Deus, através da sua obediência, vai transformar o vale de luta no vale de Baraca, no vale da bênção. Aquilo que era a dificuldade, Deus transforma em coisas novas. Aquilo que era uma grande luta, Deus dá a vitória. Aquilo que era o temor de encarar 3 exércitos no vale, vai ser o lugar onde eu vou receber o sustento, porque dali, por 4 dias, eles foram tirando os despojos, o dinheiro, a riqueza, as coisas que os exércitos trouxeram para a guerra. 4 dias, depois de 4 dias, eles se reuniram para louvar, glorificar o nome do Senhor. Aquilo que um dia colocou medo no coração, agora é testemunho para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Deus nos convida para isso.